Opa, todo mundo tá cansado de saber que minha missão aqui é te deixar por dentro do campus, né? Mas você já reparou que eu nunca faço isso só? Sim, a Adeliane sempre está aqui comigo. E aí, Adeliane? E sabe o motivo? Porque a UFRN busca ser acessível em todas as suas atividades. E esse é só um exemplo, viu? Quer conhecer mais sobre esse processo? Então chegue junto, pois o Por Dentro do Campus já está no ar. Obrigado, Adeliane, e eu estou aqui para saber se a manga que apareceu no programa sobre a Secretaria de Educação à Distância já amadureceu. Tecnologia para o processo de ensino-aprendizagem. Pelo visto ainda não, então não vou poder contar com ela para montar a cesta para o lanche que a gente vai ter daqui a pouco com um dos nossos entrevistados. Mas vai dar certo, tão certo quanto a infraestrutura da UFRN, que ao longo dos anos vem se adaptando dia após dia para atender de forma mais adequada pessoas com deficiência ou necessidades específicas. Você que passeia comigo pelo campus sabe que aqui temos uma infraestrutura, uma arquitetura funcional. Mas imagine só andar por aqui assim. E assim. E agora, assim. Já pensou? E para que não existam obstáculos no caminho, a inclusão e a acessibilidade precisam garantir condições para todas as pessoas passearem pelo campus, seja elas da comunidade externa ou interna, como Sidney, que é servidor da UFRN. Já entrei, já incluído totalmente dentro do processo de inclusão e de acessibilidade dentro da instituição. Posteriormente, a gente trabalhou eu entrei na formação do Laboratório de Acessibilidade e dos outros setores de produção de material acessível dentro da instituição, que são o SEBRAIN, o setor de inclusão da SEDIS, Secretaria de Educação à Distância. E finalmente, em 2016, eu consegui passar no concurso e hoje eu sou servidor efetivo do quadro. História inspiradora, obrigado, viu, Sidney, por ter compartilhado conosco. E para que mais histórias como essa se repitam aqui na universidade, é que existe a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, comandada pelo professor Ricardo. Seja bem-vindo, professor, ao Por Dentro do Campus. Eu que agradeço o convite, né, e já agradecer a recepção, né, ser recebido por um piquenique, né, e parabenizar toda a equipe pelo programa, né? Eu acho que esse programa ele veio numa hora importante, né? E está ajudando a esclarecer a comunidade sobre as instâncias que faz parte da administração. Isso é muito importante. Certamente esse é nosso objetivo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E vamos descrever para quem está nos acompanhando o espaço que a gente está e também a gente. Pode começar, professor, para eu ver como é que funciona e eu fazer também. Isso. Eu sou, como já foi dito, o professor Ricardo Lins, né? Atual secretário da Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. Sou um homem branco, de 53 anos, tenho um cabelo curto, né? Faço uso de bigode e barba grisalhos, né? Estou vestindo uma camisa branca social de listras cinzas, né? E estamos aqui sentados nesse lugar maravilhoso, Gramado, no setor 4, né? Na presença de um piquenique, né? Sentados numa linda toalha com frutas, com café, com bolo, e é isso. Bacana, vou fazer a minha também, professor. Perfeito. Vamos ver se eu consigo desenrolar. Sou um homem branco, tenho cabelo curto, preto, estou usando máscara, uma camisa polo azul escura e estou no setor 4 da UFRN sentado na grama. Perfeito. Deu certo, isso professor? Isso aí, excelente. Isso é uma ação de inclusão, de acessibilidade, né? Que eu queria que o senhor, inclusive, explicasse para a gente a função dessa secretaria chamada de CIA aqui na universidade. A missão maior da nossa secretaria, né, é apoiar e orientar a comunidade universitária na promoção da inclusão e acessibilidade de estudantes e servidores com deficiência, entre outras condições específicas no âmbito da instituição, além de contribuir para o planejamento, monitoramento e avaliação da política de inclusão e acessibilidade da nossa UFRN.
Perfeito, professor. Isso aqui o senhor pode comer, tá? Essa alimentação Tá. tem as frutas, Tranquilo. tem um pote aqui com algumas bolachas, especificamente para o senhor, um bolinho. certeza. O senhor aceita um cafezinho? Pois não. Enquanto eu vou servindo o Gosto senhor, do conta café. pra gente. Gosta? Gosto. Isso aqui foi a Ilka que fez. Vamos ver se o senhor aprova. Mas Ilka conta. caprichou. Vamos ver. Obrigado. Professor, conta pra gente quando foi que a universidade se atentou a essa realidade da questão da acessibilidade e da inclusão. Na verdade, desde a década de 90, a universidade ela vem trabalhando de uma forma pontual sobre as necessidades de acessibilidade desse público, né? Mas somente a partir de 2002, né, com a entrada de 2 alunos com deficiência visual na universidade, é que essas ações começaram a se tornar mais efetivas. E aí, ao longo dessa trajetória, em 2010, a gente institui a Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade, e ao longo desses 10 anos, né, de processo de trabalho dentro da universidade, em 2019, né, o reitor, o professor Daniel, institui a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, né? Essa secretaria ela passa a ter, então, uma função mais complexa, no sentido de ser uma secretaria, né, que é vinculada à reitoria, e vem desenvolvendo essas atividades, né, ao longo desse processo, né, atividades que buscam, acima de tudo, garantir as condições adequadas de inclusão e acessibilidade a essa população dentro da nossa universidade. E aí inclui alunos, servidores, comunidade externa, né, pessoas que vêm aqui no campus. Como é que funciona essa dinâmica? Porque a gente acabou de mostrar, né, um servidor que é cego e consegue desenvolver um trabalho de excelência aqui na instituição. Isso. A gente assim inicia esse processo, né, em 2010, já constando no PDI, né, diretrizes mais focadas nos estudantes. Só que ao longo dessa nossa experiência, a gente percebe que havia uma necessidade de uma política específica que contemplasse não só estudantes, né? Apesar de que a gente já trabalhava com servidores, a Progesp já fazia um trabalho maravilhoso nesse sentido, mas a gente ainda não tinha uma política que abrangesse todo esse público. E com a nova política que foi publicada em 2019, a ideia era trabalhar com essas pessoas, independente da categoria, né, que elas tivessem, se fosse estudante ou servidor. Então, hoje, a preocupação da universidade, ela está com a pessoa que tem a deficiência, né, e outras necessidades específicas, independente da categoria que ela tenha. Então, a gente tem tanto serviços voltados especificamente para os estudantes, como também para os servidores, sejam técnicos ou docentes dentro da instituição, o que é um grande diferencial, né, no sentido de que essa política, ela visa, na verdade, assegurar essas pessoas, né, seja na atividade acadêmica ou laboral, as condições necessárias para que ele tenha autonomia e um bom desempenho nas suas atividades. E na prática, professor, como é que funciona essas políticas de acessibilidade e inclusão aqui na universidade? A gente fica muito feliz de ver hoje a nossa universidade com não só, né, diretrizes constando no nosso plano de desenvolvimento institucional, mas também metas bastante definidas dentro do nosso plano de gestão. Então, na prática, hoje a gente pode dizer que a nossa universidade ela tem trabalhado numa perspectiva de envolver todos os segmentos da comunidade, né, através de sua rede de apoio, seja por meio dos serviços de acessibilidade que a gente tem dentro da universidade, como, por exemplo, o Laboratório de Acessibilidade na Biblioteca Central Zila Mamed, o setor de musicografia Braille na Escola de Música, o setor de acessibilidade da Secretaria de Educação à Distância, a própria Secretaria de Inclusão e, para além disso, uma rede de apoio hoje que está dentro de cada unidade acadêmica constituída pelas comissões permanentes de inclusão e acessibilidade. A ideia final é a gente criar, né, gradativamente uma cultura inclusiva dentro da universidade. A gente sempre coloca que a universidade ela parte do princípio de que, a partir de sua responsabilidade social, todos nós temos essa responsabilidade com o outro, né? Então, não existe um setor responsável, né? Hoje, o que a gente pode perceber na nossa universidade são pessoas, independente da função do cargo que atuam, né? Todas comprometidas com esse processo de construção. Então, isso tem sido um grande desafio e temos alcançado, na prática, resultados bastante importantes, né?
a exemplo, por exemplo, de formações continuadas a partir das próprias unidades, né? O diálogo entre o próprio grupo, né? Na presença de pessoas com deficiência, protagonizando essa história. Então, não é mais um setor que trata especificamente da questão, mas a universidade toda envolvida, né? E essa política, ela traz uma coisa importante, que é a transversalidade dessa discussão. Então, hoje você pode constatar na nossa universidade que essa discussão está em todas as pró-reitorias, em todas as superintendências, em todas as secretarias, né? E isso é muito importante, porque a gente não só fortalece a política, mas ao mesmo tempo e gradativamente vem alcançando, né, cada vez mais sucesso nesse processo. Está nas pró-reitorias, está nas secretarias e está também aqui no Por Dentro do Campus, tanto que a gente está abordando esse assunto no programa de hoje. Mas, professor, eu queria saber como foi que todas essas políticas foram aplicadas em meio à pandemia, né? Com servidor trabalhando de casa, com estudantes que têm necessidades específicas ou deficiência, tendo que assistir aula de casa. Como foi essa questão de estrutura e de adaptação a essa nova realidade que pegou todo mundo de surpresa? Com certeza. Eu acho que a exemplo da dinâmica como um todo na universidade foi um grande desafio, né? Mas ainda para esse grupo, por quê? Porque tudo que a gente desenvolvia era de forma presencial e a gente teve que rever, né, inclusive alguns modelos de atenção a esse público. Né? Por exemplo, os intérpretes tiveram que se adaptar, né? Então a gente não tinha experiência com videoconferências dando aulas, né? A gente fazia eventos e tal, mas a gente não tinha uma atividade acadêmica permanente. Então a gente teve que reestruturar a forma de atendimento aos alunos, né? Então a partir do ensino remoto a gente teve que adequar os instrumentos de trabalho, a forma de trabalho. Então os nossos profissionais tiveram, né, grandes desafios, mas ao mesmo tempo foi um período em que houve muita alta formação, né, pela própria disponibilidade de lives. E também o que é interessante, eu acho que esse ensino remoto ele trouxe para a gente uma maior conscientização da importância da acessibilidade, principalmente nos meios digitais, né? Eu acho que está sendo assim, foi e está sendo, como eu falei, um período de muito trabalho, muito desafio. Por quê? Porque a universidade se viu numa situação de análise em que a gente percebe que teria que aprofundar a questão da acessibilidade digital. Então, exemplo disso, várias ações estão sendo desenvolvidas, por exemplo, a própria Secretaria de Gestão de Projetos, a Proplan, né, a Superintendência de Tecnologia e Informação, em articulação com a CIA, vem acompanhando todo o projeto de acessibilidade digital dentro da universidade, né? Várias reuniões foram feitas com a comunidade surda, com a comunidade de deficiência visual, né? A própria comissão de avaliação própria, né? Própria de avaliação, né? Está desenvolvendo nesse período um instrumento de avaliação, né, para os alunos com necessidades específicas. Então, assim, o que eu posso dizer é que todas as pró-reitorias, né, como eu falei, a administração central teve muito cuidado, muito zelo, né, no sentido de fato, né, dar todas as condições possíveis para que esses alunos não tivessem nenhum problema durante o seu desempenho acadêmico, né, assim como os servidores. Mas eu queria que o senhor detalhasse para a gente melhor qual é esse sentimento de saudade que o senhor está tendo, se o senhor já voltou para as atividades presenciais e qual a expectativa do senhor para quando tudo realmente retomar, quando for possível e seguro também, né? É importante, né, como o próprio reitor tem colocado a nível central, né, que esse retorno ele seja com cautela, né, obedecendo os protocolos de segurança. E eu acho que todos estão, né, com muita vontade de retornar. Então, assim, gradativamente agora, né, a gente está retornando às nossas atividades. A CIA, particularmente, tem feito reuniões nesse sentido, para que a gente possa, né, de fato, estar no espaço físico com todas as condições necessárias para desenvolver as nossas atividades. E que, assim, é uma saudade que é inerente, né? Quem vive a universidade, né? Nessa dinâmica de sala de aula, de setores, né? Lógico que a gente está necessitando voltar, né? Mas mais importante do que voltar é voltar com segurança, né? Tá poupando também não só a saúde pessoal, mas se preocupando com a vida do outro, né? Então,
eu queria muito colocar aqui, né, dessa responsabilidade que todos, né, que fazem a UFRN estão tendo nesse momento, né? A ansiedade é grande, né? E de dizer assim, o quanto a nossa equipe da Secretaria de Inclusão tem se preparado, né? Assim, esse retorno, como eu falei, ele tem que ser gradativo. Estamos já planejando novos serviços de atendimento à comunidade, principalmente surda, não só da UFRN, mas externo, porque uma experiência que a gente teve, né, que foi muito positiva, foi essa mediação durante o ensino remoto. Então a gente acredita que pode potencializar ainda mais esse atendimento a essa comunidade, né, oferecendo um serviço de qualidade. E é isso, agora se preparar para o retorno gradativamente, né, voltar com os alunos, né, isso vai ser importante, porque eu acho que a pandemia mexeu emocionalmente com todo mundo, né? Não basta só você ter os equipamentos, os recursos, os auxílios, mas a gente precisa também desse contato humano, né? De estar naturalmente nesses ambientes que faz parte da vida da gente. Estamos todos animados para isso. Eu vou só pegar aqui para a gente poder fazer depois o descarte correto, professor. Mas eu quero agradecer pela contribuição que o senhor teve aqui no Por Dentro do Campus para a gente, pela sua participação e também pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade. Nós é que agradecemos. Na verdade, esse trabalho tem muitas mãos, muitas cabeças, né? A Secretaria de Inclusão e Acessibilidade, ela não teria o resultado que tem hoje se não tivesse a credibilidade e o compromisso que os nossos reitores, tanto a professora Ângela, né, como o professor Daniel, têm dado como uma oportunidade de crescimento. Muito bom, viu, professor? Vou deixar o senhor fugir do sol, porque eu imagino que a vitamina D do senhor está em dia, está ok. E pode aproveitar, viu, aqui o lanche que a gente preparou para o senhor. Tem um café, se quiser repor. Esse Com potinho certeza. aqui eu adianto que é meu, mas o outro é do senhor. O senhor pode, inclusive, levar para casa. Tem algumas frutas e um bolo. E a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Perfeito. Valeu? Sucesso para vocês e muito obrigado. Nada, a gente que agradece. E olha, não ache que só você acompanha o que a gente mostra aqui, não. A Secretaria de Governança Institucional também monitora tudo. Quer saber como? Eu falei que a SGI monitora tudo o que fazemos aqui no Por Dentro do Campus, né? Mas esse monitoramento não é feito com câmeras como se fosse uma central de vigilância ou gravação de programa de TV. Na verdade, esse monitoramento é de objetivos, metas e ações previstos nos planos de gestão da universidade. Quer saber como? Calma que eu te explico já, mas eu posso te adiantar que pelo menos 65% desses objetivos devem ser alcançados. Diga aí, se pelo menos 65% das suas metas fossem cumpridas? Muito bem, eu acho que é uma boa taxa. É um bom percentual, eu acho. Como eu me sentiria? Feliz, né? Realizada. O pessoal gostou, viu aí? E para a gente falar um pouquinho mais sobre metas e objetivos aqui na universidade, vamos conversar com o professor Severino e com a professora Alcima, que são responsáveis pela Secretaria de Governança Institucional aqui da UFRN. Sejam bem-vindos ao Por Dentro do Campus. Obrigado. O professor Severino é o secretário e a professora é secretária adjunta. Explica pra gente que está acompanhando aqui o Por Dentro do Campus, por que a universidade tem uma Secretaria de Governança Institucional? Então, a governança institucional, ela é um meio que conduz às ações dos gestores. Daí a importância de a gente reunir essas ações em um único local para ter uma melhor coordenação, né? A governança, ela tem o papel de avaliar, direcionar e monitorar as ações dos gestores para que os objetivos institucionais sejam alcançados com excelência. Daí a importância de uma unidade para fazer todo esse trabalho de inter-relação com as demais unidades da instituição. Professora, mas eu imagino que manter esse trabalho durante a pandemia exigiu aí um esforço, uma dinâmica maior por parte dos integrantes da secretaria, né? Quantas pessoas fazem parte? Bom, nossa equipe é formada por apenas 4 pessoas, nós dois e mais 2
servidoras. Bacana. E elas realmente têm trabalhado incansavelmente para que nada dê errado, enfim, né? Então a gente tem trabalhado de uma forma coesa, não houve prejuízo durante a pandemia, apesar de tudo, nós conseguimos planejar bem o nosso trabalho e tudo foi executado da melhor forma possível. E qual a avaliação que faz das atividades feitas pela Secretaria nesse período, né? Tanto de pandemia como antes da pandemia, até porque foi uma secretaria que veio atender uma demanda que existia na universidade, né? Exatamente. As atividades de governança sempre existiram na universidade, né? A gente apenas reuniu em um único local para coordenar melhor essas ações e atingir com excelência os resultados. Durante esse período, nós atingimos ações importantíssimas, como, por exemplo, avaliar o nível de governança na instituição, implementar novas ações de governança, como, por exemplo, serviços digitais. Outras ações interessantes, como, por exemplo, a prestação de contas da instituição, a SGI que cuida dessa parte. A atividade de integridade da instituição, que são atividades que visam identificar, remediar ou até punir ações de desvio de conduta de servidores. Isso é uma atividade de governança. É claro que essas atividades são feitas por unidades de apoio, como a ouvidoria, a corregedoria, a auditoria interna, a comissão de ética. A Secretaria de Governança apenas articula essas ações e presta contas à Controladoria Geral da União. Então nós tivemos ações muito positivas, mesmo com a pandemia. O nosso trabalho à distância, como ele tem um foco muito grande em monitorar ações, nós conseguimos resolver todo esse trabalho com a articulação dos gestores da instituição. É um trabalho bem integrado, né? Pelo que a gente está conseguindo observar. Existe a secretaria, mas ela conversa lá com a gestão principal, que é a reitoria, mas também com as pró-reitorias, com as demais secretarias. Interessante. Mas assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, porque a gente falou que a universidade tem por objetivo atingir aí pelo menos 65% das metas. Tem dado certo isso? Tem conseguido atingir? Quais áreas a universidade consegue atingir com maior facilidade e quais outras precisam assim, de uma atenção mais específica? Bom, o que a gente percebe, né, é que tem conseguido realmente atingir essas metas, mesmo diante dos desafios. Inclusive, nesse período, complementando o que o professor Severino falou, nós conseguimos responder um questionário de governança com mais de 500 questões, envolvendo todas as unidades. Então, foi um trabalho conjunto, muitas mãos trabalharam e nossa universidade já era primeiro lugar em governança de pessoas na última avaliação. Primeiro lugar no Brasil? Isso. No Brasil, exatamente. Olha aí, parabéns pessoal e parabéns para todos que fazem parte da UFRN. Nós ficamos em terceiro lugar no geral, né? Então, o nosso objetivo agora é ser primeiro lugar geral e nós trabalhamos incansavelmente, estamos aguardando o resultado. Então, a nossa meta realmente vai ser alcançada quando a gente chegar neste primeiro lugar. Em termos de metas das unidades, nós temos o nosso plano de gestão, né, que é a Pró-Reitoria de Planejamento acompanha periodicamente o atingimento. E a Secretaria de Governança faz o monitoramento e comunica aos órgãos externos de governança. No caso, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, que acompanha todas as ações da instituição. Nós somos essa ponte com os órgãos externos. E quanto à integridade, nós apoiamos, inclusive, a criação da corregedoria, que foi uma ação agora de 2011, Exatamente. de 2021, desculpa, muito interessante, né? Foi muito bom, muito positivo. Esse trabalho da corregedoria visa identificar e, se for o caso, punir atos de desvios de conduta de servidores, atos irregulares ou até mesmo de fraudes e corrupção. Esse trabalho era feito diretamente pela Secretaria de Governança Institucional. Então, nós apresentamos uma proposta para implementar uma corregedoria que foi feita durante o período da pandemia, né? Nós conseguimos aprovar no Conselho Universitário e hoje nós temos essa unidade que dá apoio às ações de governança. Veja, a Secretaria de Governança, ela apenas coordena ações de governança que são transversais em todas as unidades da instituição. E aí o senhor está falando aí sobre uma proposta futura, né? A gente está passeando aqui pela biblioteca, até porque essa é a última entrevista com as secretarias, mas o PDC continua no ar. E a gente está mostrando aqui, né, de que está o espaço sem movimento, porque suspendeu a questão
das atividades presenciais por causa da pandemia, mas antes de a gente chegar nesse contexto, eu queria saber quais as perspectivas realmente para o futuro, além dessa ação. Quais são as outras medidas que a Secretaria pretende tomar aí para o próximo ano e para o período pós-pandemia? A gente está reorganizando o nosso comitê de governança. Nós temos essa instância que dá apoio às atividades de governança e a Secretaria de Governança é como se fosse o secretário executivo do comitê. Então nós vamos reestruturar o comitê. Nós temos também a interoperabilidade dos sistemas do SIG com os sistemas do governo federal para apresentarmos à comunidade serviços digitais. Nós temos a proposta também da simplificação do serviço. Isso a gente já faz, de uma certa forma, com os nossos sistemas SIG. Os nossos servidores, os estudantes, obtêm serviços com um clique no computador. Isso nós chamamos de serviços digitais, mas a gente ainda precisa melhorar mais ainda. Isso é uma das propostas para o próximo ano, né? E trabalhando com 4 servidores, né, numa secretaria, deu tempo de ficar com saudade aí, porque eu acho que deu para todo mundo se falar, mas eu acho que nada se compara com as atividades presenciais que já estão voltando, né, na universidade. Com certeza, porque a gente trabalha, assim, como eu falei, muito próximos, né, nós temos reuniões semanais e às vezes até mais de uma, onde a gente se vê quase o tempo inteiro pelas câmeras, mas aquele contato nas nossas salinhas ali, né, muito próximos, realmente dá saudade. E o espaço do campus, porque ver essa natureza, sentir um pouco o sol, é muito gostoso aqui nesse espaço, nesse ambiente que é tão familiar, tão agradável. Realmente o campus faz parte da vida de cada um de nós. Para ter uma ideia, faz quase 2 anos que eu não vejo a Alcima pessoalmente. Olha aí, o PDC proporcionando reencontros. A gente trabalha no computador, né? E nós damos conta porque nossas atividades, elas não necessitam atender público. Mas atender internamente os gestores, né? Que por efeito atinge o público, que por efeito atinge o público, claro. Então a gente consegue resolver essas atividades de forma remota. Nós reaprendemos a trabalhar de outra forma, né? Tá todo mundo aprendendo muita coisa. Para você ter uma ideia, a gente tem muito contato com o CGU, com o Tribunal de Contas, então eu teria que viajar frequentemente a Brasília. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião de 1 hora com o Tribunal de Contas, que não precisou viajar. Então nós estamos aprendendo uma nova forma também de executar nossas atividades, né, com mais eficiência. Ele participaria sozinho muitas vezes, então no caso eu posso participar junto, a gente participa de mais treinamentos, mais capacitações, porque está mais acessível para nós a partir do momento que a gente reaprendeu, ou aprendeu uma nova forma de se comunicar, de viver, enfim, de trabalhar. Mas é claro que o trabalho presencial também é importante, né? A gente convive com as pessoas, a gente precisa dessa troca de energias, das nossas reuniões que a gente não tem mais, de se ver, né? E principalmente é o que eu falo muito, é o abraço. E esse abraço a gente sabe que ainda não é agora, porque a pandemia não acabou, mas aguardamos ansiosamente poder voltar a dar aquele abraço diário, né? Quando a gente chega, quando vai embora, que passa um pouco do nosso sentimento e do nosso amor, né, aos colegas, ao trabalho. Vai dar certo, do mesmo jeito que a gente vai conseguir ver essa biblioteca cheia de estudantes, né, que a gente sabe que é bem movimentado. E assim eu gostaria de agradecer ao professor Severino e à professora, que respectivamente é secretária e secretária adjunta da Secretaria de Governança Institucional da UFRN, e certamente vamos nos encontrar em outras oportunidades, quem sabe com um abraço, olha aí. Quem sabe, né? Um abraço, viu? E eu quero agradecer também a você que acompanha Por Dentro do Campus aqui toda quinta-feira a partir das 8 horas da noite na tela da TVU. Nos encontramos na próxima semana, mas você pode acompanhar todo o conteúdo no nosso canal no YouTube, TVU RN. Nos acompanhe também nas redes sociais. Forte abraço e até quinta que vem.